Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar como é que estão as atividades de plantio para essa nova safra de trigo que vai começando, as perspectivas e as projeções para essa próxima safra de inverno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do DERAL, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Carlos, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia ouvintes, o prazer é meu. Carlos, os trabalhos de plantio já começaram aí no estado, como é que estão esses inícios aí de atividades? Exatamente, nós temos já nossas primeiras áreas plantadas, nós já vínhamos com uma área pouco significativa plantada nos dias anteriores, porém agora a gente chegou a 5% da área com o plantio no pó avançando, a gente ainda está com uma condição muito seca de solo, mas os produtores, principalmente do Norte Pioneiro, já estão começando a lançar sementes no chão e com isso a gente deve ter aí o nosso uma primeira expectativa já de que as chuvas venham relativamente rápido para que a gente possa ter essas sementes germinando. E aí, Carlos, se a gente for pensar nessa safra 21 aí no estado, o que a gente pode esperar em termos de área? A gente deve ter um novo acréscimo de plantio por aí? Sim, a gente está trabalhando no momento com 3% de avanço sobre a área do ano passado, a gente tinha 1,12, está indo para 1,16. É um aumento relativamente pequeno, considerando aí que a gente tem um preço do trigo 50% maior, pelo menos, chegando a mais de R$ 90 a saca em diversas praças. Porém, a gente entende por quê, já que o milho está com um avanço ainda maior, já inclusive passou o preço do trigo internamente aqui no estado, já está na casa dos R$ 97 e deve ser a cultura preferida pelo produtor nesse momento. E aí, Carlos, quando é que a gente deve acompanhar um avanço expressivo desse plantio, atingindo outras regiões aí do Paraná também? No momento, a gente tem o zoneamento mais habilitando especialmente o norte do estado, mas nesses últimos 10 dias de abril já entrou em alguma parte do oeste e para frente a gente deve ter a região sul ainda complementando esse zoneamento. Mas a gente, apesar de ter zoneamento, não tem chuva no momento, que é quando deve realmente deslanchar aí o plantio do trigo. E aí, quando a gente acompanha os mapas climáticos, as previsões para essa safra, o que já vai dando para a gente esperar? Deve ser um ano muito frio, as chuvas vão ajudar? O que a gente pode esperar nesse momento para o clima? A intensidade das geadas é um fenômeno muito difícil da gente prever com tanta antecedência, mas essa questão das chuvas realmente, não tendo chuvas em maio previstas de volume, ela é uma previsão bastante assustadora, não só para o trigo, mas também para outras culturas aí que já estão a campo. No momento a gente tem calendário ainda, né? E o calendário para a maioria, para a grande maioria dos municípios, se estende realmente ao longo de maio, mas a gente precisa que essas chuvas venham pelo menos com um certo volume para germinar essas áreas já plantadas e para permitir que os produtores plantem dentro do seu calendário também, que é um pouquinho antecipado, já que o produtor ele não gosta que o trigo esteja a campo no momento que ele já poderia plantar soja. Então, para o produtor isso é importante. Antecipar esse plantio faz parte da escala econômica, digamos, dele assim no campo. Pensando nessa estratégia, Carlos, de tirar o trigo antes do plantio da soja, até quando deveriam ir os trabalhos de plantio para garantir essa janela? Olha, quanto antes, melhor. Dentro de maio ainda é perfeitamente plausível plantar a soja num período relativamente bom ainda mais porque essas cultivares plantadas num primeiro momento são um pouco mais precoces. Então, não teria um problema maior, mas o produtor gosta realmente de não ter que se preocupar, já que a cultura da soja ainda mesmo com os bons preços de trigo e de milho, a cultura da soja ainda é
o principal elemento econômico da propriedade. E aí, para a gente encerrar os assuntos de lavoura, de dentro da propriedade, como é que está a questão de pragas e doenças para esse ano? Existe algum ponto que chame mais atenção, que o produtor precisa focar um pouco mais? Olha, para o trigo ainda é precoce, a gente não tem ainda uma área muito grande plantada, né, 5% só, então os tratos culturais eles estão indo normalmente, apesar de que sempre também é bom umidade para fazer os tratos culturais e isso também está faltando nesse momento, mas também não é uma preocupação de momento. Talvez a aplicação de nitrogênio esteja sendo mais restritiva nesse momento pela falta de umidade do que propriamente um ataque de pragas. E aí, agora, olhando para as questões de mercado, você já destacou aí o preço alto, né, 50% maior, R$ 90 a saca. É um preço satisfatório que estimula o produtor a investir na cultura? Com certeza. Inclusive do levantamento anterior, feito em março, para esse levantamento de abril, nós tivemos um ganho de área, a gente teve mais 1%, com regiões que previam que teria uma substituição maior pelo milho, mas o que a gente está vendo nesse momento é uma intensificação dos plantios. A gente está com uma maior área de milho safrinha e uma área semelhante de trigo nessas regiões. Então, o produtor está intensificando o uso do solo dele, mais uma vez, que já é um caminho sem volta praticamente no Paraná. Existem regiões, inclusive, que plantam 3 safras, e isso deve ser cada vez mais presente no estado. E aí já tem movimentações de negociações, de vendas, ou esse é um movimento que vai acontecer mais lá na frente? O trigo é uma cultura um pouco mais difícil de ter comercialização antecipada, em virtude das dificuldades tanto de se garantir uma produtividade relativamente boa, quanto em relação a garantir uma qualidade do produto. A gente tem um clima muito instável aqui no Paraná, principalmente no momento da colheita, e se a gente tiver chuvas nesse período é bastante complicado. As chuvas têm que vir agora, né? A gente fica na expectativa por elas agora, mas a partir de setembro o trigo é uma cultura relativamente avessa aí às chuvas, tanto para o seu desenvolvimento quando ele já está com o grão relativamente formado, quanto e principalmente na colheita. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário inicial para a cultura aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final, pode ficar à vontade. Acredito que é isso, mas eu também queria reforçar que os custos de trigo eles estão hoje num patamar bastante bom comparativamente aos preços, mas que a gente espera que essa relação continue, já que a gente deve ter agora, a gente vai atualizar trimestralmente, nós atualizamos nossos custos, eles devem ser divulgados no próximo mês, e eles devem vir um pouco mais altos do que a gente está praticando agora, e os preços, conforme a entrada da safra, a expectativa é que eles tenham uma retração. Então, a gente torce para que esse balanço pelo menos fique positivo e possa estimular aí o produtor a continuar produzindo, já que se a gente não tiver esse trigo dentro do Paraná, a gente vai ter que importar ele a preços bastante altos, já que mesmo o trigo já está em Chicago a mais de $7 o bushel. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite, então, para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de trigo aí no Paraná. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse, o Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do DERAL, conversou com a gente para traçar as perspectivas iniciais para essa safra de trigo lá no estado do Paraná. Segundo os levantamentos do IDR Paraná, do DERAL, a área de trigo deve crescer 3% com relação à safra passada, saindo de 1,12 milhão de hectares para 1,16. Esse aumento só não vai ser maior porque os preços de milho estão muito elevados e aí muito produtor optou por apostar na segunda safra de milho em detrimento de uma safra de inverno com trigo. Mesmo assim, os preços do trigo também são satisfatórios, o Carlos apontando um crescimento de 50% nos preços de trigo em um ano, girando em torno dos R$ 90 a saca lá no estado, e isso incentiva o produtor a, de repente, apostar também nessa safra de inverno. Os trabalhos de plantio já começaram de maneira pontual, principalmente na região norte do estado. Até o momento, 5% dessa área prevista já semeada,
e a expectativa do produtor é aguardar as chuvas para avançar com esses trabalhos de semeadura. O Carlos apontando que nesse momento as condições não são muito boas para esse plantio. Esse produtor que já arriscou a semeadura, plantou no pó, esperando chuvas nos próximos dias, e a expectativa é justamente essa, que a chuva possa chegar na próxima semana para esses trabalhos avançarem e para as áreas plantadas também germinarem bem. As condições climáticas de momento, como eu disse, não são favoráveis. O Carlos apontando que é necessária essa chuva. Também vale ficar de olho no avanço de geadas. Não é muito possível precisar a ocorrência dessas geadas, mas é sempre um fator preocupante para o produtor de trigo, que espera colher uma safra boa para aproveitar esses bons preços de mercado e conseguir rentabilidade nessa safra de inverno. É claro, a gente vai seguir acompanhando muito de perto todo o desenvolvimento dessa safra, dessa cultura lá no estado. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.